vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o resultado da partida entre Flamengo 1 e Vasco da Gama 1. A gente vai fazer aqui um pós-jogo. E antes de qualquer coisa, peço aquela força, daquele like, compartilhe o vídeo para chegar para outros vascaínos aí, aumentar o nosso alcance aqui na plataforma do YouTube, beleza? Não esquece de deixar aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito. E a gente vai falar muito, cara, sobre essa partida. Um péssimo resultado pro Vasco da Gama. Muitos vascaínos aí, né, comemorando. Muitos torcedores alienados, né, comemorando empate, vibrando, isso, aquilo, outro. Eu tô muito puto, cara, muito puto mesmo. Com isso, da Vaz Mongol aí comemorando empate, e dessa torcida aí que muitos são torcedores raiz, né? Que nem eu e você que deve estar me assistindo aqui, que deve estar puto porque os times lá de baixo, uns que venceram, né? Como no caso aí do Sport Recife e também no caso do Santos. E o Santos já abriu 2 pontos aí pro Vasco, né? O Vasco agora é o porteiro da zona, está em 16º colocado com 24 pontos. E com empate aí, né, também o Flamengo perdeu uma gordurinha de 2 pontos, né, pro líder. Mas independente de qualquer coisa, cara, é totalmente o inverso, né, o nosso momento. Os caras estão lá brigando para ser campeão, a gente está brigando para sair da parte de baixo, para não ser rebaixado. Então não acho motivo aí para comemorar. Assim, se você me falar que ficou feliz, né, porque o Vasco em alguns momentos ali teve a oportunidade de sair com a vitória, é legal, beleza, também vou concordar com você. Aí sim, cara, torci muito pro Vasco ganhar esse jogo, pra meter a chibanca neles, né, mas infelizmente aí, desculpa a expressão, né, que tem mulheres aí que assistem aqui no nosso canal, me perdoe. Mas a vontade é essa mesmo, cara, de botar tudo neles, todo respeito. De vencer, cara, vencer. No Vasco da Gama não pode ficar mais de 2 anos aí, 2 anos e meio sem ganhar do seu rival. Perdeu, né, no Carioca 2 partidas, 2 ou 3 partidas, se eu não me engano. Uma ali na fase de grupos ali do Campeonato Carioca e outras 2 nas semifinais, tanto no jogo de ida e no jogo de volta do Campeonato Carioca. Então, cara, não tem como, a gente tem que cobrar e tem que fazer pressão, né, cara, para os jogadores do Vasco entenderem o que é esse clássico, para sempre quando entrarem, jogarem com raça, com disposição. Se tiver 10 divididas no jogo, tem que ganhar as 10, entender que é um clássico, que é um campeonato à parte. Eu sei que essa essência de um campeonato à parte foi muito usada essa essência, essa expressão na época do Eurico, mas depois que o Eurico não era mais presidente do Vasco, né? Isso aí acabou sucumbindo, né? Acabou se acabando. Depois que ele faleceu, então tudo mudou, né? Ver essa galera aí dos roxos, dos amarelos aí, né? Uma galera que, enfim, tem muitos tricolores flamenguistas nessas últimas gestões aí, né? Tem um que tá lá até agora que é tricolor, se eu não me engano é Alain Beleciano. Aquele Luiz Melo, né, que era o Luiz Mengo, era flamenguista. Então, esse negócio aí de não sei o que lá, não ligo mais de ganhar clássico do Flamengo, isso, aquilo, outro. Que adianta ganhar do Flamengo e ficar brigando para não cair, ser rebaixado? Porque na época do Eurico, né, o Vasco ia lá e ganhava. Só que no primeiro ano de gestão, né, que o Eurico... primeiro ano de gestão da sua volta, né, em 2015, o Vasco ganhou várias ali do Flamengo, né? O Flamengo ficou mais de 2 anos ali na gestão do Eurico sem ganhar sequer um jogo, né? Empate, era muito lucro para eles, né? E eles ficavam putos, cara, fazia manifestação, isso, aquilo, outro, ameaçava os outros, se perder pro Vasco, a gente vai fazer acontecer, isso, aquilo, outro. Então eu também me vejo
me vejo como um torcedor que também não posso ficar feliz, né? E também não posso achar que tá tudo certinho, né? Ficar empatando ou perdendo, empatando ou perdendo pro Flamengo, né? Então vou cobrar. E acho que você também, torcedor do Vasco, tem que cobrar. A gente vai falar do jogo, cara. Fica tranquilo. Só que, assim, é um desabafo, né? Que eu venho trazer aqui, né? Pra vocês. Tenho que falar, tenho que desabafar. Eu não aguento mais esse negócio de torcedores comemorando empates contra o Flamengo. Ou quando perde de pouco também. Ah, o time dos caras é melhor, perdeu de pouco. É só vocês verem as rivalidades aí, né? Lá do Grenal, lá do Corinthians e São Paulo, do Corinthians e Palmeiras. Cara, os caras às vezes estão com times ridículos, mas sempre procuram, né, nivelar na raça, na força de vontade, a qualidade técnica do seu adversário. Então, o porquê aqui tem que ser diferente, cara. A gente é tão medíocre, a gente é tão um time tão irrelevante assim, cara. Não, cara, isso tem que acabar por aqui, entendeu? O Vasco da Gama agora, a partir de hoje, quando entrar em clássicos contra o Flamengo, tem que ir pra cima, tem que ganhar todas as divididas, tem que jogar com o coração na ponta da chuteira, tem que jogar com força de vontade, tem que correr, tem que igualar ao nível técnico do adversário na força de vontade, na garra. Não tô nem aí, meu irmão. Depois que a gente estiver ganhando aí, se eles falar que a gente comemorou como campeonato mundial, tô nem aí, foda-se. O que eu quero é ganhar deles. E agora a gente vai falar aqui do jogo, né, cara? A gente vai falar do jogo. E falando também da questão do resultado aí, com a vitória do Santos, esse empate aí não ficou bom, né, pro Vasco. O Vasco caiu ali uma posição no Campeonato Brasileiro. A sorte do Vasco que Vitória, Juventude, Fortaleza perderam, né? Então o Vasco ainda conseguiu abrir ali, né, mais um pontinho em relação ao primeiro do Z4, que é o Vitória, com 23 pontos. E enfim, falando aqui da partida entre Flamengo e Vasco, que aconteceu, né, às 5h30 da tarde, de domingo no Maracanã, né, fazendo aqui o pós-jogo, já segunda-feira de manhã. Eu sempre agora vou deixar para fazer o pós-jogo de um dia para o outro, para dar tempo de eu assistir o jogo. Às vezes eu não consigo assistir, que eu estou trabalhando, para mim conseguir ver, né, e trazer uma análise bacana para vocês, para não fazer um pós-jogo de qualquer jeito, né, só para falar que fez e postar aqui no canal. Cara, os primeiros minutos ali do primeiro tempo, né, só deu o Flamengo conseguiu ali encaixar o seu jogo ali em cima do Vasco, né, encaixotou o Vasco para trás, empurrou o Vasco para trás. E o primeiro gol ali do Flamengo foi numa trama ali pela ponta, né, um lateral do Flamengo, dando um passe de qualidade pro Bruno Henrique na área. Bruno Henrique finalizou de chapinha, né? O Léo Jardim acabou espalmando. Léo Jardim, na minha opinião, falhou. Poderia ter espalmado pro lado ali, pro lado direito, ou até mesmo pro lado esquerdo, para cá, que dava tempo dos zagueiros do Vasco, tanto o Cuesta e o Robert Renan, chegarem a tempo ali, né, na jogada. Mas o Léo Jardim acabou espalmando para frente, e quem estava vindo ali ao encontro da bola foi o Carrascal, o meia, camisa 10 aí, né, que é reserva no Flamengo, reserva do Arrascaeta, mas é um ótimo camisa 10. Lá atrás, Carrascal quase veio aqui pro Vasco, né, faltou aí apenas alguns detalhes, né, o Vasco quase conseguiu a contratação do Carrascal, só que na época o time lá da Rússia, se eu não me engano, o Zenit, que ele estava jogando no Zenit, acabou ali fazendo ali jogo duro, né? Os times da Rússia ali geralmente fazem muito jogo duro
para liberarem seus jogadores, né? Ainda mais quando é jogadores com qualidade, com um nível técnico elevado. Enfim, cara, 1-0 Flamengo ali com o Carrascal. E depois o Vasco da Gama não sentiu o gol, né? Esse foi um ponto positivo que eu analisei, né? E parei para pensar que se fosse em outros momentos a gente poderia ter tomado uma sacolada logo no primeiro tempo, né? Porque se você não tiver com o mental preparado para um jogo desse tamanho, para um clássico dessa magnitude, né? Desse tamanho, um dos maiores clássicos, né, do futebol mundial, para mim é o maior clássico aqui do Brasil, na minha opinião, Vasco e Flamengo. E enfim, o Vasco foi começando, né, sair ali de trás, em busca ali do empate, né? Tomou um gol muito cedo, uma falha ali, né, do goleiro Léo Jardim, que acabou espalmando errado. E em uma dessas jogadas, né, teve um contra-ataque ali, que o Nuno Moreira recebeu ali, né, a bola, praticamente ali na grande área ali do Flamengo, né, na divisa ali com a grande área. Só que ele estava na parte de fora ali da grande área, ele não estava dentro da grande área. Cara, nesse contra-ataque, em velocidade, o Nuno tinha duas possibilidades: dar o passe pro Coutinho, que até pediu a bola, o Coutinho fez assim, o Coutinho já ia chegar finalizando, e tinha um Verratti passando um pouco mais à frente ali do Coutinho, né, e os dois zagueiros do Flamengo. Só que o Nuno tomou uma atitude precipitada, na minha opinião. Ele tomou a pior, no caso, ele tinha duas opções, cara. Ele tomou a pior opção, cara. Ele tocou pro Verratti e o passe ali foi muito forte. A ideia foi até bacana, né? Ele tentou ali dar uma cruzada, só que não foi com força. Ele tentou meio que dar uma levantadinha na bola assim, né? Meio que de chapa assim, o Verratti vir só escorando ali. Só que ele tinha opções melhores ali, que no caso poderia ter sido um passe rasteiro pro Coutinho. Essa foi a primeira oportunidade ali, né, de qualidade do Vasco, só que ele tocou o Verratti e a bola foi muito forte, acabou saindo pela linha de fundo. O Nuno poderia ter ali ter ido na opção ali melhor, né, que era o Coutinho ali, né? Só que ele acabou fazendo a escolha errada ali, né, do passe. Enfim, depois teve ali um outro lance, né, com o Paulo Henrique na linha de fundo. Paulo Henrique, igual uma bala, passou voado, uma jogada de contra-ataque. E o lateral do Flamengo, né, o Emerson Royal, que jogou no lugar do Varela, acabou ali cortando ali para escanteio. E nesse escanteio, cobrado pelo Felipe Coutinho, o Cuesta, nosso zagueirão aí, deu uma testada muito linda no goleiro Rossi, fez um grande milagre, fez uma defesaça ali a queima-roupa. Ali já era para ter saído o gol de empate do Vasco. E depois, em um outro escanteio, né, que saiu o gol do Vasco da Gama, um escanteio com o Coutinho cruzando novamente. O goleiro Rossi do Flamengo foi sair ali para tentar espalmar a bola, né? Só que no que ele foi, ele viu que não ia dar. Quando ele voltou, o Ryan já estava atrás do Carrascal, né? Foi o autor do gol do Flamengo, que ironia. Carrascal não conseguiu ali atrapalhar a finalização do Ryan, que subiu e deu uma bela testada ali, meio que de cobertura, por cima ali do Rossi, goleiro do Flamengo, 1-1. E depois, cara, na minha opinião, o Vasco foi melhor. O Vasco teve mais oportunidades ali, né? Só que não conseguiu ser efetivo. Depois que conseguiu fazer o gol ali, a equipe do Flamengo sentiu um pouco.
Só que depois acontece, né, o inevitável, um choque de cabeça entre o Barros e Robert Renan. Nesse choque de cabeça, o Barros conseguiu usar uma touca ali e voltar para o jogo. Já o Robert Renan saiu de maca, teve uma convulsão, e o médico do Vasco da Gama, pelo protocolo, falou que o Robert Renan tinha que sair, não poderia continuar jogando, porque quando tem convulsão, o protocolo fala que tem que sair, e com isso, Robert Renan fica 5 jogos aí sem poder atuar com a camisa do Vasco, que é o protocolo aí de convulsões, e acabamos aí perdendo o Robert Renan, né? E naquela ocasião ali o Vasco tinha subido ali a linha, né, encaixotado um pouco o time do Flamengo ali atrás, né? O Vasco estava melhor, não conseguiu ali ser efetivo, né? Não conseguiu finalizações perigosas, mas estava com mais posse de bola e estava no campo adversário, né? Estava sendo muito agressivo naquela ocasião, naquele momento ali do jogo, mais ou menos ali aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, com a saída do Robert Renan, o Flamengo ali, né, após uns 3, 4 minutos ali da pausa ali, né, para o Robert Renan sair de maca, o Flamengo conseguiu se reorganizar na partida, e com isso o jogo continuou ficando lá e cá, né, muitas finalizações assim, né, mas nada efetivo, né? Finalizações bloqueadas pelos zagueiros, tanto as finalizações do Vasco quanto a do Flamengo, né? Teve uma falta também que o Felipe Coutinho acabou cobrando muito mal, né? No lance de contra-ataque do Vasco. Perdemos ali uma bela oportunidade numa bola parada, o Flamengo chutando ali, mas chute sem perigo também, o Vasco. Quando não era bloqueado pelos zagueiros, a bola subia e também não dava ali nenhum lance de perigo, né? Teve ali uma bola na trave já no segundo tempo, que acabou o primeiro tempo, né? 1-1, o Flamengo e o Vasco ali no finalzinho ali, como eu falei, o jogo ficou lá e cá, né? Mas sem nenhuma oportunidade de perigo concreta. Aí no segundo tempo teve uma bola no travessão ali do Flamengo, logo nos primeiros minutos. Num lance de linha de fundo ali, né? E o jogador do Vasco, se eu não me engano, o Puma, tocou pro Léo Jardim. O Léo Jardim foi tentar sair jogando, acabou tocando, dando um chute, só que o chute saiu rasteiro, né? Acho que ele não conseguiu nem tocar, foi tipo um chute. Só que o chute saiu rasteiro ali, que o Flamengo apertou a saída de bola do Vasco. E nesse lance aí, não lembro qual foi o jogador do Flamengo que chutou no travessão. Uma bola ali muito perigosa. E depois disso, cara, aquela mesma situação, né, dos 10, 15 minutos ali do segundo tempo até os 25 minutos, o time do Vasco já cansado, né? O time já com a língua pra fora. Cara, o time do Vasco chega, deu pena ali, né? Dos 15 minutos ali, 10, 15 minutos, até os 25 minutos ali do segundo tempo. E o Diniz não fez as trocas necessárias, né? Naquela ocasião, ficou segurando. Mais uma vez aí o Diniz sendo teimoso, em vez de fazer logo as alterações, né? Para dar ali uma refrescada no time, né? Sangue novo. Aí ficou segurando. E nessa aí, o técnico Felipe Luiz do Flamengo viu que a vaca poderia ir pro brejo, né? Viu ali que acabou subestimando, né, a equipe do Vasco. Aí veio com os titulares, né? Veio ali com o que tinha de melhor, com seu tanque de guerra ali, né? Veio com o Pedro, veio com a Arrascaeta, veio com aquele menino, com o Araújo. Veio ali com a artilharia pesada ali, né, pra cima do Vasco, veio fazendo ali várias alterações. E o Diniz nada, né, de fazer as alterações, tentando ali
segurar mais ali o Coutinho e o Verratti. O Nuno já tinha saído no primeiro tempo, o Nuno acabou sentindo, né, uma porrada que o Bruno Henrique deu nele, né, no primeiro tempo. E nessa ocasião aí, a gente ficou sofrendo ali, né, cara? Foi uns 15 minutos ali de terror. Só ataque contra defesa. E depois disso, né, já nos 30 minutos ali, o Diniz, enfim, fez as alterações. O Diniz tirou o Verratti, tirou o Coutinho, botou o Matheus França, botou o David. E o time melhorou muito, cara. O time melhorou muito. O final do jogo ali, o Vasco teve algumas oportunidades, né? Teve um contra-ataque com o Ryan e Matheus França. O Ryan bateu, fez uma batida de curva, né, para cima do Rossi. Só que o Rossi estava muito bem colocado ali na jogada e espalmou para escanteio. Depois teve outra jogada com o Ryan, né, de contra-ataque. O Ryan quase conseguia ali driblar o lateral e o zagueiro do Flamengo. Não lembro qual foi o zagueiro, se eu não me engano foi o Léo Ortiz e o Emerson Royal que estava nessa jogada, ou o Danilo e o Léo Ortiz, não lembro, cara. Eu sei que o Ryan deu uma esticada ali na linha de fundo ali e depois deu uma cortadinha bonita, né? E se ele passa ali dos dois ali, ele ia entrar cara a cara com o goleiro do Flamengo, com o Rossi, mas acabou sendo desarmado, né, pelo zagueiro do Flamengo, acho que foi o Léo Ortiz. E depois, cara, teve um lance ali bizarro no ataque do Flamengo, né? Se eu não me engano, o Pedro deu uma cabeçada ali, meio que sem jeito para dentro da área. O Lucas Oliveira foi cortar e acabou ali batendo o chute que ele deu ali. A bola bateu no Andrés Gomes ali e quase entrou gol contra ali, né, do Andrés Gomes. A bola até que bateu na mão dele, só que ele tava com a mão ali colada ao corpo. E essa bola bateu, o Léo Jardim conseguiu fazer a defesa ali, graças a Deus, né? E depois disso, o Cuesta, a bola foi para a linha de fundo, o Cuesta deu-lhe um chutão para frente, tirou. E enfim, acabou o jogo, né? 1-1. O David teve até um chute também ali no final ali. A bola não ofereceu muito perigo pro Rossi. Mas o time melhorou muito ali com a saída do Coutinho e do DVD. Então a gente tem que também dar esse contraponto, né? Que o Verratti, mais uma vez aí, não foi legal, não teve uma boa atuação, atrapalhou um pouco. O Coutinho também muito abaixo, na minha opinião. O Nuno também não jogou muito. Ficou também um pouco abaixo do esperado. O Léo Jardim acabou se enrolando ali, teve umas saídas ali de bola ridículas, né? Então, a gente está aqui falando aqui dos jogadores aí que ficaram abaixo, na minha opinião. Quem jogou muita bola foi o Ryan, né? Foi eleito até o craque do jogo. O Matheus França entrou, jogou bem, na minha opinião. O David também conseguiu jogar bem ali, né, nos poucos minutos ali que ele esteve em campo. Na minha opinião, foi bem. Não foi nenhuma atuação espetacular, mas já deu uma melhorada gritante quando entrou o DVD e saiu o Verratti. E o Matheus França não está ainda na sua melhor forma física, né, mas já vem evoluindo muito. Só que com a bola ele é uma coisa, sem a bola ele é outra. Sem a bola eu acho que ele é um pouco sem sangue. Fica muito ali parado no campo, não consegue ali ajudar o time, né, defensivamente. Só com a bola no pé, né, que ele é diferente, tem um passe, tem uma finalização interessante. E na minha opinião aí, isso aí também não influencia em muita coisa, né, até porque o Coutinho também, né, com a bola no pé, é um jogador espetacular.
E eles estão ali para isso, cara. Os meio-campo do Vasco da Gama, né? Meio ofensivo, tanto Coutinho, tanto Matheus França. O importante é eles ajudar nas criações de jogadas e também ajudar o time com gols, né? Com passes decisivos. Então isso aí não influencia em nada. Já ali atrás, ali, né, o Léo Jardim foi abaixo, na minha opinião. O Cuesta e o Robert Renan jogaram muito. Quando essa zaga entrosar aí vai da liga, né? Vai ser muito bom aí, né, pro Vasco da Gama, que vai melhorar ainda mais, né, defensivamente falando. O Puma jogou bem, na minha opinião. O PH também, os laterais do Vasco jogaram muito bem. Os volantes aí, sensacional. Hugo Moura e Barros ali deram uma consistência defensiva pro Vasco. Ajudaram muito ali a proteger a zaga do Vasco da Gama. E é isso. Um empate, né? Na minha opinião, aí, frustrante. Queria a vitória em cima da mulambada aí, né? Porque aqui é torcedor raiz, cara. Aqui a gente não comemora empate. Respeito a opinião aí de torcedores do Vasco, né? Torcedores que comemoram empate, isso, aquilo, outro. Só que depois eles vão acabar aí, né? Vão acabar chorando, né? Porque a tabela que o Vasco tem aí não é fácil. E o Vasco está ali apenas 2 pontos acima do primeiro do Z4. Então, fica comemorando empate aí. E depois a gente vai sofrer aí, né, no restante do campeonato. Espero eu que eu esteja errado, né? Espero que o Vasco consiga engatar uma sequência de vitórias aí. Agora tem um jogo contra o Bahia, o jogo que é atrasado, né? Que ainda é do primeiro turno, que vai ser disputado no meio dessa semana, né? E depois vem um Cruzeiro em São Januário, 2 jogos em casa aí, né? Bahia e Cruzeiro. E é isso, torcedor. Tamo junto aí, fique com Deus. Saudação vascaína. E antes de terminar o vídeo, falar aqui também um pouquinho aqui do Diniz, né? O Diniz, na minha opinião, ele fez as alterações certas aí, né? Escalou o Vasco muito bem, só errou ali, segurando muito para fazer as substituições no segundo tempo. E eu achei que o Diniz foi bem, cara, foi bem, apesar da vitória não vir. O Diniz, ele teve aí uma boa atuação como técnico do Vasco da Gama. E é isso, fiquem com Deus aí, saudação vascaína, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.